E nesta terça-feira, Lula retornou ao Brasil depois de passar 4 dias na Índia para participar da cúpula do G20. No entanto, a passagem do presidente por Brasília será curta. Já nesta quinta-feira, ele embarcará para Cuba, onde vai participar da cúpula de líderes do G77 mais China. Em Cuba, Lula terá um encontro bilateral com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. O país passa por uma situação delicada e só conseguirá ajuda financeira do Brasil para conseguir alimentos, remédios e energia se voltar a pagar ou renegociar cerca de 500 milhões de dólares que deve ao BNDES. Na sequência, o presidente vai a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Silvio Navarro, a quilometragem segue aí em alta rotação. Lula chegou ao Brasil ontem, final do dia, deu uma passadinha em Brasília, visitou Brasília e já está de malas prontas agora rumo a Cuba. É o nosso Júlio Verne, né? Vai rodando o mundo. Veja, Paula, vamos então para a 17ª viagem, né? Agora você já disse a outra, né? Para Nova York depois. Portanto, são 17, na verdade, 18 países, né? E 14 viagens, 14 embarques. Ele não visitou essa quantidade de estados brasileiros nesses 8 para 9 meses de governo. Ele não visitou, aliás, ele não foi ao Rio Grande do Sul, que já soma aí uma tragédia, infelizmente, e aqui fica a solidariedade do nosso programa a todas as vítimas, familiares, dessa tragédia provocada pelas chuvas no Sul. Ele não foi ao Rio Grande do Sul, mas ele vai a Cuba. E o que ele vai fazer em Cuba, a ditadura cubana? Que, aliás, sempre importante lembrar que nós fomos proibidos de dizer, ao longo de toda a campanha eleitoral, que o Lula era amigo de ditadores. Ele já recebeu em solo brasileiro Nicolás Maduro. Ele defende o Putin, ele defende a China e agora ele vai visitar a eterna ilha dos irmãos Castro. Pois bem, voltando então, ele vai a Cuba e não foi ao Rio Grande do Sul. Ele não foi a estados que estão precisando de auxílio do governo federal. Porque não temos uma única obra em andamento no Brasil. Temos um programa de mentira chamado PAC, que a própria ministra Simone Tebet, antes do anúncio, disse: olha, não é bem um pacote, não tem obra nenhuma, isso aqui nós vamos envelopar o que já existe. Ele não vai visitar uma sala de aula no Nordeste. Ele não vai visitar um hospital no Centro-Oeste, mas ele vai levar a Janja para o exterior. E vai gastar o dinheiro dos pagadores de impostos. Ficou muito cara essa brincadeira. Já está muito caro. Agora vão comprar um avião milionário usado nos moldes dos sheiks árabes. Vejam vocês, nós precisamos disso ou nós precisamos de creche? Ou nós precisamos de pronto-socorro? Nós precisamos de asfaltamento? Ele pede dinheiro para o Congresso Nacional para furar o teto, mas tem dinheiro para comprar avião, para ficar rodando o mundo. Ele não está governando o Brasil. Porque ele não tem clima para governar o Brasil. Ele não tem povo. Ele acena para o vazio no desfile de 7 de setembro. Ele não é recepcionado por ninguém em aeroportos. É preciso juntar ali um juntado da CUT, de sindicalistas, convocar o MST, sabe-se lá se com algum dinheiro, com alguma cesta básica, não se sabe como, mas meia dúzia ali de claque, uma claque completamente amestrada. Ele não tem povo, ele está viajando pelo mundo com o nosso dinheiro. E qual é o saldo dessas viagens? Nenhum. O Brasil não capta recursos, o Brasil não assina acordos interessantes para nós, para o nosso país, sim para os outros. Ele vai lá abrir os cofres do BNDES como fez nos governos passados. E nós sabemos como isso terminou nos governos anteriores. Sabemos como funcionava a caixa preta do BNDES, sabemos o que a Lava Jato levantou de dinheiro surrupiado por meio de cartel de empreiteiras corruptas que abasteciam países, inclusive ditaduras. Está tudo se repetindo, nós estamos assistindo um filme antigo. Repito e finalizo, Paula, está custando muito cara essa brincadeira que no final das contas provoca aí sim um terremoto diplomático. A cada viagem, a cada capítulo, o Brasil passa uma vergonha maior no exterior. E agora está ficando perigoso, principalmente quando ele
faz acenos para a Rússia, quando faz acenos para esse eixo Rússia-China. Ana, com essa visita aí à Índia, ao grupo do G20, Lula já contabiliza 49 dias fora do Brasil desde o início do mandato. Dá para entender agora por que ele quer trocar o modelo do Aero Lula, né, por uma versão mais confortável, mais luxuosa, aí, de 400 milhões de reais pagos por todos nós? Mas é claro que agora, acho que mais do que nunca, depois do 7 de setembro, ele vai inventar viagem, Paula. Acenaram para ninguém. O país está dividido. Dividido onde? Onde estava a outra metade? 60 milhões de votos. Onde estava a outra metade para acenar de volta para dois deslumbrados ali no carro? Primeira-dama vestida de vermelho, numa afronta, num deboche com os brasileiros. Tem que sair do Brasil, porque no Brasil ele não tem ninguém. Ele tem as urnas eletrônicas, foi eleito pelas urnas eletrônicas e daí o tamanho do atual avião, República Federativa do Brasil, escrito, e o que ele quer, que nós vamos pagar. Está aí. Então, com essa gastança, com essa quantidade de ministérios, com esse descaso com o povo, dando R$800 para as vítimas da tragédia no Sul, enquanto vai para a Índia, me segura que eu vou sair dançando, é o que nós temos como primeira-dama, não sabe falar com o povo, e ainda tenta colocar aí no debate público ideias estapafúrdias de tiranos. O voto na Suprema Corte tinha que ser um voto secreto, tem que ser secreto em lugar nenhum, nem na Suprema Corte, nem na Câmara, nem no Senado, nem nas comissões. Então é um governo sem povo, que acena para ninguém. Isso que nós suspeitávamos até o dia 6 de setembro deste ano, porque ele falava para uma live de pouquíssimas pessoas, um homem que foi eleito com 60 milhões de votos, comícios que ele ia por aí, né, já como presidente, não tinha ninguém, e aí no 7 de setembro, tudo que nós imaginamos se materializou, na frente de todos nós, mas principalmente na frente dos dois, os dois sabotadores da pátria, que agora querem um avião de 400 milhões de reais pagos com o nosso dinheiro, como se não bastasse aí quase 40 ministérios de parasitas sendo sustentados com o nosso dinheiro. Fernão, quero te ouvir. Então, Lula retornou da Índia só para refazer a mala, né? Para a Janja poder trocar o modelito. E agora ele segue em rumo a Cuba e aos Estados Unidos. E como bem lembrou o Silvio, nada, né, do casal visitar as vítimas, né, da tragédia que assola aí o estado do Rio Grande do Sul em razão das chuvas e do ciclone, Fernão. Pois é, isso aí, sabe, eu olho para isso com muita preocupação, porque não é só essa questão do luxo, é até secundária. Isso aí indica que na cabeça dele o Brasil está ganho, né? E que agora tudo que ele precisa é só não perder esse país que está ganho, né? E não tá, isso não é porque ele confia que as multidões que estavam ausentes do 7 de setembro vão sufragá-lo eternamente. É porque ele não está contando mais com isso, né? Ele está sabendo que, por enquanto, né, ele não tem, o país está dividido, né, ele não tem uma força armada, mas ele tem o Supremo Tribunal, né, o Judiciário não existe mais, e o Congresso está encurralado e está desorientado. E essas forças armadas, desprezadas pelo país, né, junto com ele, é um perigo adicional, né? O 7 de setembro foi inequívoco nisso, né? O Lula e elas são hoje execradas pelo povo. E isso tende a levar eles a se unir, né? Então, tudo isso sinaliza aquilo que ele está afirmando diretamente quando ele vai lá sentar no colo do Xi Jinping, do Putin, que hoje está recebendo aquele maluco lá da Coreia do Norte, né, que vai levar para ele mais munição para ele jogar em cima dos ucranianos, a quem o Lula negou ambulâncias, né?
Então, nós estamos falando, cara, de uma coisa muito barra pesada, né? Essa coisa do luxo, até o Brasil perdeu isso aí. Na semana passada, o ministro Barroso, né, casou, eu não sei se foi uma filha ou um filho, lá em Brasília, naquele Yacht Club, guardados por 2 barcos da Marinha do Brasil, né, por os filhos de Sua Majestade, o nobre ministro do Supremo, né, dentro daquele laguinho que tem a maior quantidade de barcos de recreio por cabeça do Brasil, né? Embora não tenha mar lá, tem só aquele laguinho, é a maior quantidade de iates do Brasil por cabeça, é o de Brasília, né? É isso aí, né? Essa turma está sambando na cabeça do Brasil e não está mais preocupado com o que o povo está vendo, deixando de ver, não está querendo enganar ninguém. É sexo explícito e isso é a maior ameaça que pesa contra o Brasil. É essa atitude, que indica que eles têm certeza de que não tem competidor e se aparecer algum, eles mandam prender.